Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos falar hoje sobre um assunto que todo brasileiro gosta, mas que não nos tem dado muito prazer, né? A seleção brasileira masculina que não está disputando as atuais Olimpíadas de Paris, o que certamente decepcionou a nós torcedores. Recentemente, o elenco principal foi derrotado na disputa da Copa América, justo na semana em que se completam 10 anos do traumático 7-1 contra a Alemanha, o que faz muitos acreditarem que o nosso futebol está vivenciando uma de suas piores crises e que talvez nem estaremos cotados para a disputa da Copa do Mundo, o que acontecerá em 2026, o que seria a primeira vez que ficaremos fora, né? Atualmente nós estamos em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa, que começaram em setembro do ano passado. Pode parecer que não é tão ruim assim, mas é preciso lembrar que se considera apenas 10 países da América do Sul, ou seja, a única seleção pentacampeã do mundo está na parte inferior da tabela da sua própria região. Algo parecido aconteceu em fevereiro deste ano, quando ficamos em terceiro lugar e perdemos a vaga olímpica para a Argentina, que se classificou junto com o Paraguai para as disputas de Paris. No vídeo de hoje, nós vamos investigar alguns pontos para tentar entender o que pode estar acontecendo com os nossos canarinhos. Será que estamos devendo na parte técnica ou será que falta amor à camisa? É tudo culpa da neymarização da seleção? Vamos descobrir. Mas antes de continuar, temos um breve recado da nossa parceira, a Betano. A Betano é patrocinadora oficial da Copa América, Eurocopa do Brasileirão, da Copa do Brasil, além de estar presente nas principais competições de todos os esportes ao redor do mundo. Eles têm uma plataforma segura e confiável que te permite ganhar prêmios apenas palpitando naquele time ou na seleção do seu coração. Então, se você tem mais de 18 anos e curte fazer apostas esportivas, não deixe de conferir o link na descrição para ter acesso às melhores condições do mercado. Não perca essa oportunidade. Mas vamos lá, seleção. O atual técnico Dorival Júnior foi apresentado no início deste ano e tinha uma grande missão pela frente: recuperar a moral do nosso grupo, que é alvo de muitas críticas internas e internacionais há mais de uma década. Ele disse que seu maior desafio seria recuperar o amor pela camisa, além de reconstruir uma seleção para o povo brasileiro. A proposta era interessante, acalorada, mas insuficiente. Pelo menos é o que pensa o jornalista Carlos Eduardo Mansur, colunista do GE. Segundo ele, a maior crise do futebol brasileiro não é de amor, mas de resultados. Restaurar a relação dos jogadores com a camisa e reaproximar o torcedor da equipe são tópicos sensíveis, mas não parece ser um problema real. E mesmo que fosse, a solução não estaria ao alcance do técnico, que seria só mais uma vítima desse processo. De acordo com o jornalista, o Brasil está vivendo uma alteração cíclica de humor em relação à seleção, algo que é comum em nosso histórico. A seleção de 70, por exemplo, deixou o país sob intensa pressão para disputar o campeonato no México. A seleção do Tetra também viajou cercada de pessimismo. Há apenas um ano e meio do Penta, várias bandeiras do Brasil eram atiradas no gramado do Morumbi durante o jogo contra a Colômbia, em sinal de protesto. A insatisfação que começa após uma Copa perdida é uma marca registrada desse ciclo, que se encerra quando uma nova vitória chega, produzindo uma catarse nacional. Essa revolta é o sinal de um país frustrado, mas não indiferente. Então, não se pode dizer que o torcedor virou as costas, apenas está enfrentando uma fase difícil nesse relacionamento. Mas isso não significa que tudo esteja bem. É difícil responsabilizar apenas o técnico que teve menos de 6 meses para produzir estratégias, montar elenco, treinar e construir uma relação sólida. Desde a queda no Catar contra a Croácia, o Brasil já teve 3 treinadores em 1 ano e meio, sendo 2 deles interinos. Então, é justo dividir a culpa com as instituições responsáveis por criar e desenvolver projetos
para solucionar os problemas enfrentados. Segundo Carlos Mansur, um dos principais desafios do time brasileiro durante a Copa América foi não ter os mecanismos necessários para enfrentar os desafios de um jogo de futebol. Não foi possível lidar com a marcação corpo a corpo e, principalmente, fazer o nosso meio de campo jogar, que sempre foi um dos nossos pontos fortes. Na verdade, parece ser a maior dificuldade atual, compartilhada até mesmo pelo consagrado narrador Galvão Bueno. Aparentemente, esse setor deixou de ser um lugar de articulação, de criação, pausa, para se tornar apenas uma passagem, deixando todo o trabalho para quem está lá na frente, o que delega uma carga muito grande em cima de poucos. Tudo isso aponta para uma das conclusões mais devastadoras da Copa América. Parece que, mesmo com tanta esperança, o Brasil ainda não conseguiu avançar em quase nada. Em entrevista, Dorival disse que não faria nada diferente, que confia no grupo, na equipe técnica e que o resultado, por mais que tenha sido decepcionante, é fruto de um trabalho inicial, onde todos estão se conhecendo e aprendendo a se reconhecer enquanto equipe. O técnico também diz que está preocupado com a classificação para a Copa, sobretudo por conta da nossa posição na tabela, mas está confiante que a experiência na Copa América tenha servido para dar mais um passo em direção ao ressurgimento da nossa tão querida seleção. Dorival também comentou a polêmica foto que foi tirada durante a reunião dos jogadores para decidir quem bateria os pênaltis. Não sei se você se lembra dessa foto. Ela mostra os jogadores abraçados num círculo com o treinador do lado de fora, como se ele não tivesse acesso a eles ou da decisão que estava sendo tomada, dando a entender que ele não era respeitado pela equipe, o que o fez receber críticas por sua falta de comando. O técnico disse que a reprodução dessa imagem foi uma covardia, pois ela retira um momento de contexto e dá margem a interpretações erradas. Segundo ele, o fato de não participar de rodinhas já é um hábito em sua forma de trabalho, pois ele prefere treinar os jogadores antes e deixá-los tranquilos para executar a tarefa da melhor forma. Mesmo assim, caso ele sinta que o grupo está muito nervoso ou excessivamente confiante, ele costuma intervir. Mas, aparentemente, naquele momento, não foi necessário, pelo menos segundo ele. Dorival disse que, no instante daquela foto, ele estava procurando o goleiro Alisson para ter uma conversa mais detalhada e verificando o número do lateral Guilherme Arana, pois o quarto árbitro havia lhe pedido para cortar um dos seus jogadores, já que o time uruguaio estava com um homem a menos. Bem, o treinador ainda ressaltou que passou boa parte do tempo treinando cobranças de falta e de pênaltis, o que era uma das maiores reclamações em relação à nossa atual seleção. Por isso, não era necessário cobrar e intervir naquele momento, já que isso poderia contribuir para aumentar ainda mais o nervosismo do grupo. Pois ainda existem aspectos mais profundos nesse diagnóstico. Muitos reclamam que o nosso futebol arte não existe mais, que os nossos jogadores não são mais criativos, que não se arriscam e não conseguem realizar as proezas que eram tão características da nossa seleção, que encantavam o mundo e chegaram a revolucionar o futebol em todo o planeta. Algumas pessoas acreditam que o motivo disso está na exportação precoce dos nossos talentos, o que faz com que a nossa base não esteja mais focada em formar jogadores para os nossos times e para a nossa seleção, mas vendê-los aos times do exterior. Esses clubes nem sempre são relevantes, nem mesmo no cenário local onde estão inseridos, o que resulta em jogadores competentes, mas medianos, padronizados, que não possuem recursos para se destacar. Aliado a isso, temos o que está sendo chamado de neymarização da seleção. Provavelmente, você já ouviu falar desse termo por aí, especialmente durante essas últimas críticas que o Brasil tem enfrentado. Trata-se de um processo em que os nossos jogadores tentam copiar os trejeitos do atacante, as características que ficaram famosas com ele, mas sem ter o mesmo talento e o desempenho em campo, o que faz com que a encenação fique resumida apenas em marra. O âncora da Band News FM, Luiz Megali, ele comentou sobre o assunto e disse que o desempenho do Brasil na Copa América não foi apenas chato,
mas constrangedor, decepcionante e desanimador. Segundo ele, se você vai imitar o Neymar, fazer uma cavadinha na hora de bater o pênalti, é melhor garantir que a bola vai entrar. Caso contrário, a prática só serve para nos envergonhar. O jornalista ainda critica a onda de influenciadores entre os jogadores da seleção que criam muito conteúdo, mas pouco futebol. E por isso não podem querer se comparar ao ídolo Neymar, que conseguia se garantir em campo. Segundo o colunista Ricardo Nego Tom, assim como o Maracanã já foi o maior estádio do mundo, mas não é mais, o nosso futebol também já não possui a mesma grandeza, principalmente porque diminuímos o nosso gigante para caber na pequenez do futebol europeu. Se hoje eles têm os melhores clubes do mundo, é por conta dos nossos talentos que estão se dedicando a eles, e isso precisa ser recuperado. Talvez essa tenha sido a grande questão com o elenco convocado para disputar a pré-Olimpíada. Como sabemos, as seleções deste campeonato são construídas pelos jovens do Sub-23. Nesse ano, o time foi comandado por Ramon Menezes, que também já esteve à frente da seleção principal entre março e julho de 2023, mas mesmo com treinador e jogadores diferentes, o Brasil não conseguiu a classificação. Será que o nosso problema é realmente geracional? Será que estamos perdendo os nossos talentos e o nosso futebol por conta da exportação dos nossos jogadores? Como dizem que somos a pátria de chuteiras, com 200 milhões de técnicos, diga aí, qual a sua opinião? Quais os motivos da crise do futebol brasileiro e quais as soluções? Porque não adianta só criticar, né? Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.